Bom, crianças, a gente está aqui de volta com essa nossa série de 3 aulas sobre a Grécia Antiga e hoje a gente vai ficar com as setinhas aqui de azul que o professor fez com as cores especiais de cada um desses povos, tá? De cada um desses grupos gregos, né? Na verdade, não são povos, né? É tudo grego, não esqueça disso, tá? E hoje a gente vai dar maior atenção para Atenas, que está aqui no seu lado esquerdo, tá? Então, vamos lá. Num primeiro momento, vamos contar como era Atenas, antes da invenção que eles tiveram. Atenas, como todo mundo na sociedade antiga, ela tinha um estilo de governo. Que estilo de governo? Né? Um jeito de se governar. Esse jeito de se governar era chamado de tirania, tá? Que é uma palavra feia, né? Tirania, os tiranos, né? Essas palavras, esse termo, com o passar do tempo, acabou virando uma coisa negativa, né? O tirano, aquele cara do mal, né? Mas, na verdade, na essência da palavra, o tirano, a tirania, era o governo de um cara só, era o governo de um grupo só, que na Grécia Antiga poderia ser muito bom e poderia ser muito ruim, como é na vida hoje, certo? Então, você tinha esse sistema de governo chamado tirania, beleza? Tá? Era o único que havia. Só que em Atenas, você tinha 2 grupos muito poderosos. Né? Então, você tinha o grupo do fulano e você tinha o grupo do cicrano. Havia, portanto, um rodízio nesse poder. Então, no período de um ano, o grupo do fulano, né, o fulano era o governador de Atenas. Tá? Então, por esse período, o fulano governaria Atenas. O problema é que o grupo do cicrano não deixava fulano governar. Era um inferno. Tá? Então, você tinha discussões, você tinha brigas internas, a coisa não funcionava direito. Então, aí acabava o período do fulano, entrava o cicrano, o que acontecia? O cicrano não conseguia governar, porque o grupo do fulano não deixava ele governar. Então, Atenas ficava para trás nesse processo de desavenças que havia entre seus grupos. Tá? Então, sempre que A ia governar, B não deixava governar. Sempre que B ia governar, A não deixava governar. Então, a tirania em Atenas, a tirania ela emperrava. Atenas não se desenvolvia. Atenas, por exemplo, ficava para trás em relação a Esparta, por exemplo. Até que surgiu na história um governador chamado Clístenes, que você está vendo aí, bem na sua telinha aí, com um destaque bem no meio aí de azul. Qual é a graça do Clístenes? O Clístenes, ele vai promover, né, vai propor uma nova forma de se governar. E essa nova forma de governar, qual é a ideia do Clístenes? Evitar essas discussões, esses babados fortes, essas coisas que emperravam Atenas de ser governada. Então, Clístenes, num belo dia, inventou a famosa democracia. Tá? Então, antes você tinha a tirania e agora você tem a democracia, criada por esse menino aí, pelo governador, o tal do Clístenes. Antes de eu te explicar com profundidade o que é o conceito da democracia, então a democracia, né, essa palavra que talvez você não saiba o que seja, mas que você ouve falar pacas nesse assunto, ela é inventada nessa Atenas do Clístenes alguns 1000 anos atrás, tá? Cerca de 2.500 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? A palavra democracia, você já está vendo a setinha aqui, cracia significa poder, e demo significa, em grego, significa povo. Então, literalmente, o que é isso que Clístenes inventa? Clístenes inventa uma nova forma de governar, na qual quem tem poder é o povo. E aí, crianças, entra a tal complexidade que eu falei para você, né? Que eu já estou levando vocês para o nível 3 do nosso videogame, tá? Então, qual é esse nível 3? Você vai me dizer o que é esse povo, tá? Então, nessa complexidade, você imagina que povo
seja todo mundo, e você não está errado. Só que o povo em Atenas tem uma particularidade, tá? Já vamos chegar nisso daqui a pouquinho. A grosso modo, quando você discute a palavra democracia, a gente está falando num governo no qual a maioria decide. Então, essa maioria vai decidir por meio do voto. Então, sei lá, a gente chega em sala de aula, aí o PRO propõe, olha, a partir de amanhã todo mundo vai andar de costas, não vai andar normalmente, vai todo mundo andar de costas. Quem aceita essa proposta idiota do professor? Aí, 2 alunos levantam a mão. Beleza, só que a sala tem 20 alunos. Quantos alunos aceitaram essa proposta idiota do PRO de andar de costas? 2. A maioria decidiu que não faz sentido nenhum andar de costas. Portanto, a gente vai continuar andando do jeito certo, que é andando para frente, tá? Andando de frente, tá? Com os 2 pezinhos bonitinhos. Então, isso é a democracia. O que é a tirania? Eu chego em sala de aula e falo, tá? Que todos a partir de amanhã andarão de costas. Mas por quê? Não tem porquê. Vão andar porque eu quero. Percebeu a diferença? Tá? São 2 regimes de governo bem diferentes. A tirania é a ditadura, tá? É aquela ideia de que só um ou só um grupo podem governar. Tá? A democracia criada por Clístenes, ela traz algo fresco, algo diferente, algo muito interessante, que é a ideia de que a maioria decide. Quando Clístenes inventa isso, aquela treta que você tinha entre os grupos lá em Atenas, essa treta se perde, porque agora tudo será decidido por meio do voto. Só que, onde entra o nível 3 da complexidade que eu estou falando para o 6º ano? A gente vai começar a discutir coisas mais profundas. Por exemplo, quem é o povo em Atenas? É óbvio que se eu te pergunto quem é o povo hoje, você vai dizer que é todo mundo, que são aqueles que trabalham, são aqueles que estão na base da pirâmide. Perfeito, você está correto. Só que lá em Atenas você tem uma particularidade. Quem é o povo em Atenas? O povo em Atenas é o ateniense. Eu sei que você sabe quem é o ateniense. O ateniense é o homem que nasce em Atenas. Só homens nascem em Atenas? Óbvio que não. Mulheres também nascem. Então, logo nesses primeiros segundos de análise, você já sabe que a mulher não participa da democracia ateniense, porque, ó, tá vendo o artigo definido masculino o, certo? O ateniense. Quem é o ateniense? O homem que nasce em Atenas. Esse é o cara que vai participar da democracia. E aí, cara, é muito interessante, né? Se você for pensar no desenvolvimento das formas de governo, esse ateniense tem todos os direitos, ele tem todos os privilégios e ele participa da política em Atenas. E aí tem um detalhe interessante, tá? Se esse ateniense é rico ou se esse ateniense é mais pobre, não importa. O valor do voto deles é o mesmo. Olha que bacana, certo? É um baita de um avanço em relação à tirania, concorda? É um baita de um avanço. Mas quantos são os atenienses em Atenas? Tá? Essa é a discussão. Se a gente falar de 30%, é muito, tá? Porque Atenas já é um dos maiores portos do mundo antigo. Tá? Então, em Atenas, diferentemente de Esparta, você vai ter como principal economia o comércio marítimo. Ó, você está vendo aqui o nosso biscoitinho do Shrek? Esse biscoitinho ateniense só tem o mar Mediterrâneo para desenvolver suas atividades comerciais, suas atividades econômicas. Então, ele vai abraçar a ideia de utilizar o mar Mediterrâneo. Então, você vai ter o famoso Porto de Atenas, que é um porto importantíssimo. E justamente porque é um porto importantíssimo, você vai ter em Atenas muitos estrangeiros. E, né, para aquela coisa da novidade, ó, você acaba de aprender que estrangeiro em grego antigo significa meteco. Então,
você vai ter muitos estrangeiros. E aquela coisa que o Pro te ensinou de cidades-estado, um espartano em Atenas é estrangeiro, não esqueça disso, tá? Um cretense que é grego, mas ele está em Atenas, ele é estrangeiro, tá? E aí você tem uma boa quantidade de estrangeiros em Atenas. Você tem, e a gente vai fazer uma aula específica sobre isso semana que vem, né? No dia que não for a prova, na outra aula a gente vai falar bastante dos escravos. Você tem uma sociedade grega, tá? Grega, tá? Não é só ateniense, não. Amparada nos escravos. São os escravos que levantam essa Grécia, ó. Ilotas, escravos. Para você ter uma ideia, gente, da quantidade de escravos, só para eu me adiantar na aula da semana que vem, você vai ter grego chique, grego rico, tendo em média cerca de 15 escravos. Isso é muita coisa, tudo bem? Então aí, ó, estrangeiros, ou metecos, escravos e mulheres não participam da democracia ateniense. Isso é muito doido, né? Então é uma baita invenção, sem deboche, o Pro está falando muito sério, tá? Que é um sistema interessante no qual a maioria vai governar, vai decidir, né? Mas em Atenas a maioria da população está fora da brincadeira. Estrangeiros não participam, escravos, óbvio que não, e mulheres também não participam, tá? E você percebeu aqui a ordem que eu botei, tá? Isso não foi uma ordem aleatória. Eu botei as mulheres no final da brincadeira, porque era como elas eram vistas, né, no mundo antigo. Tirando as espartanas de novo, as mulheres eram o fim da pirâmide, né, nessa sociedade extremamente machista que você tem formulada no mundo antigo, tá? Tá? As mulheres de Atenas são mulheres apenas que vivem para seus maridos, orgulho e glória de Atenas, como já dizia a famosa música, que eu vou falar dela para vocês também na aula sobre mulheres que a gente vai ver no futuro próximo, tá? Então vamos lá. A coisa da complexidade. De novo, democracia é óbvio que é muito melhor do que a tirania, tá? Democracia é evidente que é muito mais bacana do que a tirania. Ótimo, beleza. Belíssima invenção do Clístenes. Muito bem, tá? Na democracia, quem tem poder? O povo. Estou adorando, Pro. Muito legal. A maioria decidindo. Perfeito. Só que aí vem a sacanagem, né? Quem é o povo? O povo é o ateniense, tá? Rico, pobre, não importa, tá? Que seja famoso, que não seja famoso, você é ateniense, você participa dessa democracia. Isso é um baita avanço, concorda? Tá? Isso, de fato, é um baita avanço e isso é muito legal, isso é muito bacana, tá? A gente não pode negar isso, mas a maioria das pessoas em Atenas está fora da brincadeira. A maioria das pessoas não participa do jogo político, ok? Tá? Então, é interessante você perceber o avanço da mentalidade. Mas, professor, o que é mentalidade? Mentalidade é o jeito que a gente pensa, são os pensamentos que você tem na sociedade, né? As características dessa sociedade, tá? É muito interessante você perceber como funciona isso, tá? Ok? Bom, nossa série de questões, né? Nossa série geral sobre Grécia, ela acaba aqui agora, ok? Então você tem um painel sobre Esparta e você tem um painel sobre Atenas. Esses dois painéis vieram desse conceito de cidade-estado, desse conceito de polis. Então, esse biscoitinho é grego, esse biscoitinho é grego. Só que esse é espartano, esse é ateniense. Para a gente finalizar, o espartano se considera antes um espartano, depois um grego, o ateniense se considera antes um ateniense e depois um grego, certo? Atenas e Esparta, Esparta e Atenas se odeiam. Isso é fato, tá? Mas, quando você teve a guerra contra a Pérsia, tá? Que eu já falei algumas vezes disso,
tanto os espartanos quanto os atenienses, quanto a Grécia como um todo, vai se juntar, tá? E essa junção dos gregos vai dar a vitória a eles contra a Pérsia, tá? A Pérsia vai ser derrotada pelos gregos, de uma forma geral, tudo bem? Mas, no futuro próximo, quando a gente estiver na reta final desse assunto, você vai perceber, porém, que tanto atenienses quanto espartanos, o ódio, né, a raiva entre eles, a briga vai ser tamanha, tá? Que você vai ter uma guerra, de fato, tá? Atenas contra Esparta, Esparta contra Atenas, que vai levar a Grécia à sua decadência, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai estudar no futuro próximo. Ok, crianças? Beleza? E com a participação especial do nosso cachorrinho aqui, do vizinho, né? O cachorrinho querendo participar da aula. Você viu ele aí querendo falar, né? O cachorrinho do vizinho não ouviu aquela máxima que o Pro deu no início da aula. Conversemos no final, tá? Mas ele já está dizendo adeus e eu também nesse videozinho. Tá certo, crianças?